O discurso de Donald Trump ontem à noite, transmitido direto da Casa Branca, tinha ali a esperança de proporcionar alguma notícia nova, e era o que o mundo estava esperando, justamente do presidente dos Estados Unidos. Mas o que nós observamos foi literalmente a rendição do presidente dos Estados Unidos na questão da guerra do Iraque. Uma capitulação semelhante àquilo que Joe Biden fez e que teve quando os Estados Unidos se retiraram do Iraque. E há três coisas fundamentais que nós precisamos ver. Em primeiro lugar, Trump está se retirando do Estreito de Hormuz porque não tem a capacidade de resolver o problema. Ele mesmo reconheceu isso. E está buscando justamente o apoio internacional, dizendo que cabe ao resto do mundo resolver um problema que ele criou. Há um mês atrás, Hormuz não era um problema. Navios trafegavam sem nenhum problema com a questão iraniana. No entanto, o que Trump fez foi criar uma guerra de escolha, juntamente com o primeiro-ministro de Israel, e que gerou aí, que tem gerado um impacto global. E ele reconheceu que não tem a capacidade de resolver o problema e passou a querer terceirizar isso para outros países. Então foi um caso claro de rendição e de capitulação. Em segundo lugar, o que a gente nota nessa história toda é que Trump também se deu conta de que o Irã não era um adversário tão fácil quanto a Venezuela foi. Afinal, até hoje, eu tenho sinceras dúvidas se a Venezuela entregou Maduro. E não que Maduro foi sequestrado de fato, porque a resistência que houve do governo venezuelano depois revelou que o sistema político venezuelano queria, de fato, expelir Maduro do poder. E o que você observou, e que nós todos observamos, é que não houve nenhuma mudança significativa na Venezuela. Mas claro que a presença norte-americana na Venezuela é muito maior, afinal, a Venezuela está no continente latino-americano, está na América Latina, no continente americano, e sofre em razão do fato de não ter ali um tecido social tão coeso quanto o Irã, apesar das enormes dificuldades que a população iraniana passa e tem passado nos últimos 47 anos. Então o que nós notamos claramente é que foi muito mais fácil agir na Venezuela e não aconteceu o mesmo no Irã, que afinal vinha há 47 anos se preparando debaixo de sanções para um enorme embate com os Estados Unidos. E com isso se revelou, mesmo numa guerra de escolha por parte dos Estados Unidos, mesmo numa guerra assimétrica, o Irã soube criar vários problemas ao longo do caminho nesses 30 dias de confronto com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, fez com que os países da região reconhecessem que a aliança com Washington não lhes garante de fato segurança, que o objetivo dos Estados Unidos é única e exclusivamente proteger o Estado de Israel. E o fato de Trump abandonar a questão de Hormuz, onde 20% do petróleo mundial circula, ele não lembra e ele não aborda que o petróleo vem justamente dos países que buscam a proteção dos Estados Unidos. Então ele está abandonando os aliados à própria sorte na questão econômica. Na questão militar, então, nem se diga. E os iranianos souberam aí compreender o momento justamente porque não tinham outra opção para afetar os Estados Unidos, se não atacar as bases americanas locais. Com isso, ele fez aí duas coisas importantes nesse processo todo, na estratégia iraniana. Em primeiro lugar, fez com que os países do Golfo se dessem conta de que os Estados Unidos não é um parceiro confiável, como eu já disse. Em segundo lugar, tirou desses países a atratividade que eles puderam construir ao longo de décadas e que perderam muito rapidamente, justamente em razão da questão da insegurança. Afinal, é só você começar a conversar com algumas pessoas que estavam planejando viagens para Catar e para Doha e para outros países da região que
estão planejando novamente, e com isso há uma perda essencial e importante na questão do turismo. Inclusive abala estes lugares como centros financeiros. Em terceiro lugar, aqui isso é importante enfatizar também, é que com isso estes países que prometeram no início do ano passado e ao longo do ano passado uma quantidade enorme de investimentos nos Estados Unidos, isso não vai acontecer, porque esses países terão de lidar, perdão, em primeiro lugar, com seus assuntos domésticos. Então, é uma perda para o governo Trump nesse processo todo, porque ele esperava aí que fosse angariar muitos recursos dos países da região. E em terceiro lugar, e aqui é importante, isto somente vai acelerar uma corrida nuclear, uma corrida armamentista nuclear, com relação aos países que sentem aí a possibilidade de serem atingidos pelos Estados Unidos. Ao violar todos os princípios das Nações Unidas com relação à guerra, uma guerra de escolha, e ao querer inclusive ameaçar a destruição de vários alvos civis, revelando verdadeiros crimes de guerra que poderiam ser implantados por Donald Trump, o que nós vimos é que os Estados Unidos passaram por cima do sistema internacional que foram essenciais na criação. E com isso o que nós observamos é que Trump faz aí com que o sistema internacional passe por enormes dificuldades neste processo de reacomodação global, justamente em razão do fato de os Estados Unidos continuarem o seu processo de declínio. Então, o que nós observamos, e está muito claro, é de que os Estados Unidos vêm aí declinando. Donald Trump, que poderia ser aí a última tentativa de tornar a América grande novamente, entra num processo muito negativo e de contínuo declínio. Muitos questionam o aspecto de saúde de Trump, porque como presidente octogenário, ele já começa a apresentar traços inerentes a uma saúde em queda. E é perigoso para os Estados Unidos ter um presidente numa situação semelhante àquela de Joe Biden. O fato é que para os republicanos, Trump, que conseguiu fazer com que o partido encontrasse uma bandeira nova que atingisse os mais variados aspectos da sociedade americana, vê em Trump hoje um perigo, um passivo muito grande que pode essencialmente prejudicar os Estados Unidos e principalmente o Partido Republicano nas eleições de meio de mandato. Então, o discurso de Donald Trump ontem foi, sem dúvida, uma rendição. O reconhecimento de que o país mais poderoso do mundo no aspecto militar não consegue mais levar adiante uma guerra por um longo tempo e não tem estratégia. E este é o grande perigo que nós observamos hoje em dia. O resto do mundo observa este processo de declínio com preocupação, porque o grande problema que existe é que quando o declínio ocorre, muitos países e muitos processos históricos evidenciaram que existe uma perpetuidade na continuidade de erros. Então nós observamos que o declínio não acontece de uma hora para outra, mas ele vem também com um acentuado número de equívocos, de erros. E não há dúvida de que a guerra do Iraque, não do Iraque, mas a guerra do Irã, pode transformar-se no cemitério da hegemonia norte-americana. O que é ruim para o mundo, o que é ruim porque gerará a instabilidade global, mas faz parte do processo que nós temos observado nos últimos anos. Então, o discurso de Trump foi, assim, extremamente preocupante, porque revelou um presidente que, apesar de hiperbólico naquilo que fala e naquilo que pretende dizer, conseguiu lograr ali um aumento da desconfiança global quanto à sua capacidade efetiva de liderar aquele país que já foi considerado a principal potência global.